Teleaula Parnamirim. Olá, pessoal dos 8º anos da Rede Pública Municipal do Parnamirim. Aqui é o professor Tiago Augusto de Geografia e vamos dar início a mais uma aula. Mas antes disso, não esqueçam de pegar o celular de vocês, o smartphone, e apontar aqui para o canto direito para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Aponte e participe da pesquisa feita pela Prefeitura Municipal de Parnamirim sobre essas aulas na TV e no YouTube. Então, a nossa aula de hoje, pessoal, ela tem a seguinte temática: as instituições internacionais da América. Então, nós vimos na aula passada o quê? As instituições internacionais de uma forma geral, né? A gente foi explicando aqui devagarinho, né, essas instituições no mundo, né? Quais existem, né? Quem faz parte delas, falamos da ONU, falamos dos blocos econômicos, do G7, do G8, do G20, dos BRICS. Então, na aula de hoje, a gente vai falar especificamente dessas instituições existentes na América, ou seja, as instituições internacionais do continente americano. Então, vamos olhar aqui para o G7. Vamos lembrar aqui que são os 7 países mais ricos que existiam na década de 70. E aí formaram aí esses países o grupo dos 7, ou o G7. E aí a gente tem 2 países da América que fazem parte do G7. Estados Unidos, né, que vocês estão vendo ali a bandeira, e o Canadá. Né? Então, Estados Unidos e Canadá, que são os países desenvolvidos da América, né? São os países do tipo norte, são países desenvolvidos socialmente e economicamente. Esses países fazem parte do G7 junto com mais 4 países da Europa, né? Alemanha, Itália, Reino Unido e França, e também faz parte do G7 o Japão. Então nós temos aí Estados Unidos e Canadá da América. Nós temos também o G20, que aí são os 20 países, né? Na verdade são 19 países mais a União Europeia, né? Que é um bloco econômico, como vimos na aula passada. E aí o G20 tem a participação desses 19 países mais a União Europeia, e são 5 países da América que fazem parte do G20. Então, além dos Estados Unidos e do Canadá, que faz parte também do G7, nós temos também o Brasil, a Argentina e o México, que estão constituindo aí o G20. Então, Brasil, Argentina e México, né, são o quê? Países emergentes, países do tipo sul, mas que são industrializados, emergentes da América Latina, fazem parte aí desse grupo do G20. E esses grupos, né, como eu já falei nas aulas anteriores, eles são o quê? São organizações políticas, né, que dão as diretrizes econômicas para o mundo. Né? Os dados que saíram nessa semana, né, que eu andei lendo, observando, que o G20, para vocês terem uma ideia, são responsáveis, só esses países aí, 19 países mais a União Europeia, eles são responsáveis por 80% do produto interno bruto mundial, ou seja, das riquezas produzidas no mundo. Ou seja, a gente tem aí uma média de 200 países no mundo. Desses 200, nós temos o quê? 20 países, né? 19 mais um bloco econômico que é responsável por 80% das riquezas e 90% da comercialização do mundo. E aí o Brasil está entre esses países. Então a gente vê o quê? As desigualdades, a concentração econômica mundial em apenas alguns países, e os demais, né, países que não fazem parte desses grupos realmente tem uma baixíssima participação econômica em relação a toda a riqueza gerada no mundo. E aí a gente tem o BRICS, né? O Brasil é o único país da América que faz parte do BRICS, que são os países emergentes no mundo, né? Junto com a Rússia, com a Índia, a China e a África do Sul. E agora a gente vai falar de um bloco econômico da América, que é o NAFTA, né? Que seria o quê? O Acordo de Livre Comércio da América do Norte, né? E a sigla em inglês dá essa sigla aí, NAFTA, né? Que é formado por quais países? Estados Unidos, Canadá e México, ou seja, 2 países desenvolvidos, Estados Unidos e Canadá, e mais um país emergente da América, que é o México. Então, a zona de livre comércio, ou seja, elimina-se todas as tarifas, né, alfandegárias, né, como eu falei na aula passada, alfandegária, né, é uma tarifa o quê? É tarifa de importação e de exportação. Então, entre esses 3 países, não existe essa tarifa, né, de importação e de exportação. Além disso,
Cada membro, né, tem aí a liberdade de fixar suas próprias tarifas em relação com outros países e na relação com outros blocos. Então aí Estados Unidos, Canadá e México fazem parte do NAFTA, né? Então são países, né, da América que formam esse bloco, essa zona de livre comércio. Então vamos aqui falar um pouquinho dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos, né, vamos recordar, nós temos o que? A grande parte da população, né, vivendo aí nas áreas de Nova York, da Filadélfia, né, Baltimore, né, Boston, né, que é a Boswell, que é a grande megalópole do mundo e dos Estados Unidos. Então, grande parte da população dos Estados Unidos vive aí nas proximidades do Oceano Atlântico, né, no litoral atlântico, né, chamado Atlântico Norte ou Atlântico Nordeste dos Estados Unidos, e aí é onde tem a grande concentração populacional. Por quê? Porque também foi aí que surgiu o Manufacturing Belt, né, que é o que? A grande área industrial dos Estados Unidos, né, que foi construída aí no século XIX e se desenvolveu no século XX. Além disso, nós temos uma outra grande megalópole, né, que está se formando do outro lado dos Estados Unidos, né, na chamada costa oeste, né, a costa do Pacífico, onde nós temos cidades como Los Angeles, né, San José, São Francisco, Sacramento, e aí forma essa grande megalópole conhecida como Sansan. E aí também se desenvolve, né, o chamado Sunbelt, né, ou seja, a nova área industrial dos Estados Unidos, onde também tem a Silicon Valley, né, o Vale do Silício, ali na Bahia do São Francisco. E aí nesse Vale do Silício, né, tem o que? A origem de grandes empresas, né, que nós utilizamos hoje, né, as empresas de informação, como Google, né, a Apple, WhatsApp, Facebook, né, Netflix. Então aí surgem nessa área do Sunbelt, né, do Silicon Valley dos Estados Unidos, que fica no estado da Califórnia, né, no oeste, no litoral do Oceano Pacífico. Então nós vemos o que? Esse Manufacturing Belt, né, essa área industrial mais antiga de verde, né, e quando a gente olha os dois mapas, então a área verde tem uma grande concentração populacional. Já também uma outra grande concentração no oeste também está o que? Se a gente olhar os dois mapas se sobrepondo, né, a essa área violeta do Silicon Valley, né, nas proximidades aí do Vale do Silício, né, o Silicon Valley. Então são as grandes áreas industriais dos Estados Unidos. Um outro país, né, que é importante aí dentro do NAFTA é o Canadá. E a gente já falou aqui em várias aulas, né, sobre o Canadá, né, e grande parte da população canadense, a gente estava vendo essa semana que 90% dessa população, ela vive aonde? Vive nas fronteiras com os Estados Unidos. Então, essa população do Canadá, ela vive principalmente em Ottawa, em Montreal, em Toronto, em Vancouver, que são cidades, né, próximas aos Estados Unidos, como também no Quebec, né, próximo aí aos Estados Unidos. Então, há uma concentração populacional nessa fronteira com os Estados Unidos. E aí, nessa concentração populacional também é a área industrial do Canadá. Nós temos áreas industriais em Vancouver, né, em Montreal, como também em Toronto. Então a gente observa o quê? Que o Canadá, ele se concentra principalmente sua parte industrial, sua dinâmica populacional nessa fronteira, nessa proximidade com os Estados Unidos. O restante do país, ele fica à mercê, né, da produção agropecuária e também, né, fica aí à mercê do congelamento, né, durante o período de inverno. Nós temos ali no mapa da direita de vocês o limite da permafrost, ou seja, é a área que se congela durante o período de inverno. Então, ou seja, não dá para andar nessas áreas durante o inverno, as águas congelam, né? Então, realmente fica mais difícil aí durante o período do inverno. Então, o Canadá, grande parte do PIB, né, da produção industrial e da população que se concentra aí nessas áreas próximas aos Estados Unidos. E também é um país desenvolvido do tipo norte que nós temos na América.
Então, além dos Estados Unidos e do Canadá, o NAFTA é formado pelo México. E aí, no México, nós temos o quê? Algumas áreas industriais, né? Como ao redor da cidade do México, que é a capital do país México, mas também nós temos uma grande área industrial na fronteira com os Estados Unidos. Então, assim, os Estados Unidos meio que atrai tanto a indústria do Canadá para as proximidades da sua fronteira, como também atrai a indústria mexicana para as proximidades de sua fronteira. E aí a gente vê aí cidades como Tijuana, né, cidade de Juárez, Monterrey, né, Chihuahua. Então são cidades, né, já próximas aí a essa fronteira com os Estados Unidos, né, e que tem uma grande dinâmica industrial, né, as chamadas indústrias maquiladoras, né, que os mexicanos chamam, né, ou seja, são indústrias que são geralmente dos Estados Unidos, se instalam nessas áreas de fronteira, dão emprego, né, ao povo mexicano, né, os mexicanos trabalham nessas maquiladoras, mas como é uma área de livre comércio, uma zona de livre comércio, esses produtos são vendidos com um menor preço no próprio Estados Unidos. Então, assim, meio que os Estados Unidos é quem desfruta mais dessa área de fronteira. A população mexicana, ela já não tem, além dessa questão do trabalho, ela já não desfruta tanto dos próprios produtos produzidos, né, pelas próprias mercadorias produzidas pelo México. Então, nós temos aí essa área de fronteira. E aí, nessa área de fronteira também do México com os Estados Unidos, é onde ocorre ali a tentativa, né, de passar da América Latina, né, para a América anglo-saxônica, para a América desenvolvida, onde tem os muros, os rios que são atravessados por uma população de imigrantes que tentam, né, tentam ir em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos. E aí, como eu falo aqui, já falei em outras aulas, existe o quê? Uma liberação, a zona de livre comércio para as mercadorias, ou seja, as mercadorias circulam livremente entre esses países, mas as pessoas não, as pessoas ficam presas atrás dos muros. Então, olha só aí que interessante essa questão do NAFTA. Do NAFTA, pessoal, já tentaram criar uma zona de livre comércio das Américas, né, que seria a ALCA, mas aí esse projeto ele foi posto de escanteio, né? Ele foi retirado, né? Então não existe mais esse projeto de uma zona de livre comércio das Américas, né? Pelo menos por enquanto ele foi esquecido. Então, de fato, só existe uma zona de livre comércio lá na América do Norte, entre Estados Unidos, Canadá e México. Uma outra instituição internacional que nós temos na América, um outro bloco, é o Mercosul. E aí o Mercosul ele é formado por Brasil, por Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Porém, a Venezuela atualmente está suspensa do Mercosul, né? A gente observa diariamente na TV, né? Teve até eleições recentemente, né, entre os deputados da Venezuela, e a gente observa que lá a democracia não está sendo respeitada de fato. Então, por estar em um momento ditatorial, né, um momento de desrespeito à democracia, né, e de insegurança democrática, política e de insegurança econômica da Venezuela, por enquanto esse país foi suspenso do Mercosul. Dentro da América do Sul nós temos também a Comunidade Andina, que são os países aí que estão de violeta, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, e nós temos também a Unasul, que seriam 12 países da América do Sul, né, tirando aí a Guiana Francesa, então seriam 12 países que formariam um novo bloco econômico chamado Unasul. Então, esse Unasul não saiu do papel, né? Ele é só uma ideia por enquanto. Então, de fato, nós temos a Comunidade Andina e o Mercosul. Porém, também a Comunidade Andina é ainda um bloco muito fraco, né? Um bloco frágil, até porque suas economias, né, Bolívia, Peru, Colômbia e Equador, não são economias tão desenvolvidas, né, tão industrializadas como nós temos no Mercosul, Brasil e Argentina. O Mercosul é uma união aduaneira ou alfandegária, ou seja, é um bloco que forma o quê? No Mercosul existe o quê? Uma união aduaneira. Seria isso que a gente viu na aula passada. Seria a união de uma única taxa de importação e exportação que é praticado entre os países membros. E aí, essa única taxa, certo, é praticada entre os países membros, e os países, para poderem
porque para poderem negociar com outros países e com outros blocos, eles têm que pedir essa liberação do bloco. Então existe uma união aduaneira ou alfandegária dentro do Mercosul. Então entre Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina neste momento. Mas o objetivo do Mercosul, que significa Mercado Comum do Sul, é realmente, ou Mercado Comum da América do Sul, é realmente fazer um mercado comum. Só que está muito distante disso. Por quê? Porque o mercado comum teriam que ter leis iguais para os países que fazem parte do bloco, né? Teria que ter uma própria legislação, um parlamento, né? Os deputados do Mercosul, teria que ter também, além dessas leis e do parlamento, né? As questões econômicas também tinham que ser decisões comuns entre todos os países membros, e até chegar também no que a União Europeia já chegou, na União Monetária, ou seja, a formação de uma moeda única. Então, a gente está distante realmente do que seria o Mercosul. De fato, né, o mercado comum da América do Sul, a gente está distante disso. De fato, o Mercosul é apenas uma união aduaneira. E aí dentro do Mercosul, por que ele se destaca? O NAFTA tem 2 países envolvidos, Estados Unidos e Canadá, e o México, que é um país emergente. O Mercosul tem 2 países emergentes da América Latina, que é Brasil e Argentina, além de Paraguai e Uruguai, que são países, né, de base agropecuária, como vimos nas aulas anteriores. Então vamos aqui relembrar o Brasil. Então o Brasil, né, grande parte da sua população se localiza no litoral, né? A gente vê o que? A concentração aí no mapa da direita, a densidade demográfica do Brasil concentrada principalmente no litoral, né? Ou seja, no litoral do Oceano Atlântico. E isso também se deve em grande parte pela própria industrialização do Brasil, que é o mapa da esquerda aí de vocês. Então, grande parte das nossas indústrias estão localizadas nos estados mais próximos do litoral, principalmente os estados do Sudeste e da região Sul, né? Um pouco menos aí no Nordeste e de forma ainda muito mais escassa, né? A gente tem indústria no Centro-Oeste e no Norte. E por isso também, né, além dessa questão da baixa industrialização do Centro-Oeste e do Norte, nós temos aí grandes pastagens, nós temos o Cerrado, a Amazônia, né, que faz com que também grande parte da população, né, não more, né, não reside nas regiões Norte e Centro-Oeste. Por isso está mais clarinho ali no mapa da população as regiões Centro-Oeste e Norte. Aí já Nordeste já tem uma maior concentração populacional, principalmente mais próximo ao litoral, e aí Sudeste e Sul, realmente, grande parte da população brasileira, né, reside nessas duas regiões, e que também são as grandes regiões industriais do Brasil, né, aquilo que o Milton Santos, né, o geógrafo brasileiro, chamou de região concentrada, que seria o Sudeste e o Sul do Brasil. Já a Argentina, que é o nosso próximo país, a Argentina, ela tem uma concentração industrial e populacional no entorno de Buenos Aires. Então aqui, ó, no mapa de população de densidade demográfica, a gente vê a área mais escura e uma bola muito grande, aonde? Na região de Buenos Aires, que é, quando a gente olha no mapa da direita, a grande região industrial, né, da Argentina. Então a Argentina tem indústrias principalmente nesse entorno de Buenos Aires, né? E também, certo? Algumas outras cidades, né, como Tucumã, Córdoba e Mendonça, né, e Rosário, né, que também são cidades, né, com algum potencial industrial dentro da Argentina. Então, assim, a gente tem o quê? Concentração industrial e populacional da Argentina em Buenos Aires e no seu entorno. Então, é diferente aí do Brasil, né, que temos o quê? Concentração industrial no Sudeste e Sul, e na Argentina essa concentração industrial se dá principalmente no entorno da capital, Buenos Aires. E próximo aí ao Uruguai, próximo também ao Brasil. O Uruguai é o próximo país desse Mercosul, e o Uruguai ele é um país de base agropecuária. Mas isso não quer dizer que não exista uma indústria no Uruguai, né? A gente vê o quê? Que existem algumas indústrias, né? Automobilística, química,
mecânica e até agroalimentar no Uruguai, né? Existem algumas indústrias e essas indústrias estão localizadas no entorno de Montevidéu, onde também está localizado, né, grande parte da população do Uruguai. Então, o Uruguai tem essa concentração populacional também no entorno de Montevidéu, que é a capital, que também é onde tem uma grande concentração industrial do Uruguai, né, em torno aí da capital, Montevidéu. Porém, o Uruguai é um país, como vimos também na aula anterior, que é um país agropecuário, né? Ou seja, a grande produção realmente, de fato, do Uruguai, do PIB uruguai, vem da agropecuária, bovina e ovina. Então, como eu já falei, né, Argentina, Uruguai, a região sul do Brasil tem essa tradição bovina, né, essa tradição do churrasco, que aí, né, em grande parte, traz esse PIB do Uruguai, né, para a questão agropecuária. O Paraguai também é um outro país de base agropecuária dentro do Mercosul. E aí o Paraguai, ele tem essa base agropecuária a partir da área, né, da região chamada do Chaco, né, onde tem uma grande produção de bovinos, né, pastagens, né, entre outras terras cultiváveis, né, dentro aí do Paraguai. E aí, como eu já falei, né, o Paraguai não tem uma saída para o mar em si, não tem uma passagem para o mar, como acontece também com a Bolívia. Então, o Paraguai depende muito aí dessa infraestrutura de circulação, de rodovias, de hidrovias, né, via o Rio Paraguai, Rio da Plata. O Paraguai ele precisa, né, dessa infraestrutura de circulação, né, para poder movimentar e escoar sua produção, né, pelo Brasil, pelo Uruguai e a partir dos portos também da Argentina. Então, o Paraguai produz, envia para os portos do Brasil, Uruguai e Argentina, e aí consegue vender para outras partes do mundo. Então, por isso também a importância do Mercosul para o Paraguai, né? Por quê? Porque o Paraguai, a partir do Mercosul, ele consegue o quê? Um acordo melhor, né? Uma tarifa alfandegária única junto com o Brasil, Argentina e Uruguai, fazendo com que ele participe, de fato, desse mercado internacional, né? Ele consiga se inserir nesse mercado internacional. Então, aí a importância do Paraguai na participação do Mercosul. Existe, né, projetos, né, para a entrada da Bolívia no Mercosul, para a entrada do Chile, só que essa entrada do Chile ela é uma entrada mais distante, apesar do Chile seria aí uma terceira maior economia dentro do Mercosul, mas aí essa entrada é mais distante, por quê? Porque o Chile já participa de outros grupos e outras organizações institucionais. Então, por exemplo, a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, nós temos aí os países de azul, são os países que fazem parte da OCDE. E entre eles, né, nós temos o quê? O Chile, é o único de azul aí na América do Sul. Então, dentro da América, Canadá, Estados Unidos e México já fazem parte da OCDE, junto com o Chile. A OCDE também é chamada do Clube dos Países Ricos. Então, assim, por o Chile já estar na OCDE, isso aí dificulta a participação do Chile em um Mercosul, a não ser que o Mercosul fosse uma zona de livre comércio. Por isso que ali, ó, México, Canadá e Estados Unidos estão dentro da OCDE. Por quê? Porque o NAFTA é uma zona de livre comércio. Então, talvez, né, olha aí, Brasil e Argentina estão de verde, né? Então, por quê? Porque quer entrar na OCDE, mas para Brasil e Argentina entrar na OCDE, teria que meio que quebrar, né, todo o objetivo existente para o Mercosul e talvez transformar aí o Mercosul numa zona de livre comércio. Então, por isso que Brasil e Argentina querem entrar, mas ainda estão, né, esperando a aprovação de quem já faz parte aí da OCDE, né? E aí o Chile já faz parte disso, apesar de não ser um país ainda considerado emergente, mas está dentro desse clube dos países ricos, né? E também o Chile faz parte da APEC, que seria a Zona de Livre Comércio do Pacífico. Então, além de Canadá, Estados Unidos e México, nós temos Peru e Chile que fazem parte dessa Zona de Livre Comércio do Pacífico. E aí o Chile, né, novamente, entra aí como um importante país, né? Além de participar da OCDE, dos países, do Clube dos Ricos, né, dos países ricos, também faz parte aí da APEC. Então, olha aí o Chile se destacando enquanto um importante país dentro
da América, um importante país dentro da economia da América Latina. E aí, por fim, né, nós vamos destacar justamente isso, o Chile. E aí, o Chile ele tem o quê? Uma grande concentração populacional em torno da sua capital, Santiago, né, Valparaíso, Concepción, né, são as maiores cidades chilenas. O Chile, né, ele é um país de base principalmente em mineral. Tem indústrias no Chile? Tem, né, são indústrias que se localizam principalmente no entorno de Santiago, mas é uma pequena área industrial com indústrias voltadas principalmente para essa questão da mineração. E que produtos, né, são produzidos, né, são retirados, né, desse solo, dessa base mineral do Chile. Então a gente pode ver aí o cobre, né, o alumínio, o nitrato, né, o ouro, a prata, né, que são, né, riquezas, né, produzidas, né, que existem nas terras chilenas e são extraídas, né, a partir da mineração. Então daí o Chile ser considerado um país de base mineral dentro da América como um todo. Então, assim, a gente viu que existem países desenvolvidos, como Estados Unidos e Canadá, e junto com o país emergente, o México, formam um grande bloco econômico, o NAFTA. Nós vimos também o quê? Que Brasil e Argentina, que são dois países emergentes, junto com dois países agropecuários, Uruguai e Paraguai, formam um outro bloco econômico, o Mercosul. E também, né, o Chile, apesar de ser um país de base mineral, né, o Chile ele faz parte também de outros blocos econômicos como a PEC e também de um grupo que é a OCDE, o Clube dos Países Ricos. Então esses seriam os principais países que a gente pode destacar dentro da América, em termos econômicos, certo? Em termos de potencialidade dentro da economia. Então o Chile ele não faz parte, por exemplo, do G20, como faz parte o Brasil, como faz parte o México, né, a Argentina, o Canadá e os Estados Unidos. Então, pessoal, essa era a nossa aula de hoje, né? Foi o que a gente conseguiu apresentar hoje, certo? Na próxima aula a gente vai finalizar essa questão, né? Finalizar esse assunto sobre a América de uma forma geral. Então, fiquem com Deus, certo? E um abraço do professor Tiago de Geografia. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.